O tribunal estava lotado, um silêncio tenso dominava o ambiente enquanto as palavras do juiz ecoavam nas mentes de todos os presentes. Negado. A guarda da criança permanece com a mãe. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada, e o pai, Carlos, sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros. Ele era um homem simples, trabalhador, mas, acima de tudo, um pai apaixonado. A dificuldade financeira e a aparência humilde tornavam um alvo fácil para os olhares de desaprovação na sala. Enquanto seus olhos se encontravam com os de sua filha, Ana, ele viu a tristeza nos rostos dela e da mãe, e seu coração se partiu em 1000 pedaços. A mãe, uma mulher bem situada, havia construído um discurso convincente sobre as vantagens de manter a guarda. Carlos sabia que, em um sistema onde o status social muitas vezes falava mais alto do que a verdade, suas chances eram ínfimas. Porém, ele não desistiria. A luta pelo amor de sua filha era a única coisa que lhe dava forças. E ali, diante de um juiz apático e de uma sala repleta de aparentemente inabaláveis evidências a favor da mãe, ele se viu repleto de impotência. Mas, de repente, em meio ao desespero, Ana, que estava sentada ao lado da avó, começou a fuçar em seu bolso, e todos na sala desviaram rapidamente o olhar para ela. Carlos a observou com a respiração suspensa, sem saber o que a menina estava fazendo. Um pequeno pendrive apareceu entre seus dedos, e seu olhar era determinado. Ela se aproximou do advogado da mãe, incapaz de entender o que estava acontecendo, mas decidida a fazer algo que mudasse o rumo daquela história. Ana, o que você está fazendo? Carlos perguntou baixinho, seu coração disparando de expectativa e medo ao mesmo tempo. A criança não respondeu. Em vez disso, entregou o pendrive ao advogado, que antes não havia prestado atenção no que estava acontecendo, mas agora observava o objeto como se fosse uma relíquia preciosa. Algo na forma como sua filha se comportava fazia com que Carlos sentisse uma centelha de esperança pela primeira vez. O advogado olhou para a juíza, que estava prestes a encerrar a sessão, mas então hesitou. Com licença, meritíssima, a Ana gostaria de apresentar um material que pode ser relevante para a decisão deste caso. Ele conectou o pendrive ao computador que estava na mesa e, enquanto a tela carregava, Carlos sentiu seu coração acelerar. O que teria naquele pendrive? As esperanças se misturavam com o medo da possibilidade de uma nova decepção. E então, a tela se iluminou com imagens e vídeos de momentos compartilhados entre pai e filha, risadas em uma tarde ensolarada e alegria na simplicidade de pequenas coisas. Carlos podia ver-se segurando Ana em seu colo, contando histórias improvisadas e fazendo-lhe promessas de amor incondicional. Cada imagem contava uma narrativa de laços profundos, de um pai que se dedicava, apesar das adversidades. As expressões na sala mudaram. O juiz, que antes estava focado em seu papel, agora examinava a tela com atenção renovada. Os olhares das pessoas na sala de tribunal, que antes estavam fixos na figura imponente da mãe, agora se voltaram para Carlos e sua filha. O advogado da mãe não sabia o que dizer, e a respiração de Carlos parecia ter voltado à normalidade pela primeira vez naquele dia. Foi um momento de revelação, não apenas para os que estavam presentes, mas também para a própria Ana. Ela não estava apenas agindo como uma criança, mas como a ponte que unia seu mundo e o de seu pai. O amor que existia entre eles transcendeu as circunstâncias e desafiou o sistema que, por tanto tempo, parecia estar contra eles. O juiz, agora imerso nas imagens e com um novo entendimento do que significava a verdadeira paternidade, levantou os olhos da tela e encontrou o olhar de Carlos. A tensão na sala era palpável, e a expectativa enchia os corações de todos. O destino da guarda estava pendurado na balança, e pelo primeiro momento naquela audiência, havia esperança de que a justiça pudesse realmente ser feita. Eu preciso de um momento, disse o juiz, levantando-se e se afastando da mesa. A sala ficou em silêncio enquanto esperavam uma decisão. Carlos segurou a mão da filha, suas esperanças reavivadas, esperando que o amor que emitia do pendrive pudesse finalmente triunfar sobre circunstâncias que tentaram separá-los. O tribunal estava repleto de uma tensão quase palpável, e a atmosfera se tornava cada vez mais pesada enquanto as horas se arrastavam. Carlos, um pequeno homem com um semblante cansado,
observava atentamente cada movimento da juíza, sua mente imersa em uma mistura de ansiedade e desespero. Ele sabia que as chances de conseguir a guarda de Ana, sua filha de apenas 7 anos, eram escassas. A mãe, com uma vida estabilizada e melhor condição financeira, parecia ter o apoio do sistema em uma batalha que desde o início parecia desbalanceada. Ao seu lado, o advogado que o representava tentava argumentar, mas suas palavras frequentemente se perdiam no peso das evidências que se acumulavam do outro lado. O cerimonial do tribunal e as formalidades eram sufocantes, e o olhar de Carlos frequentemente se voltava para Ana, que se encontrava sentada a alguns metros dele, olhando para o chão, seu pequeno corpo tremendo levemente. O baixo murmúrio da sala desapareceu momentaneamente quando a mãe de Ana se levantou para apresentar sua versão da história, seu tom assertivo preenchendo cada canto do espaço. Meu objetivo sempre foi o melhor para Ana, dizia a mulher, exagerando na interpretação do papel de mãe altruísta. Carlos não conseguia se conter, sentia cada palavra dela como uma punhalada, como se estivesse tentando apagar todos os momentos que tiveram juntos. Ele sentia o peso da injustiça e a fragilidade da situação. As lembranças de tardes passadas brincando na praça, de risadas compartilhadas e de promessas feitas de que estariam sempre juntos, ecoavam em sua mente. Quando o advogado de sua ex-mulher terminou de falar, a juíza inclinou-se para a frente, sua expressão impassível, e começou a deliberar. A sala estava em um silêncio sepulcral. Carlos segurava com força o braço da cadeira, seu coração batendo tão rápido que parecia que poderia saltar do peito. Era um momento decisivo, e ele estava prestes a perder tudo. Quando menos esperava, seu olhar se desviou para Ana. A menina estava com o olhar perdido em suas próprias mãos, seu pequeno dedo indicador desenhando formas na superfície da mesa. De repente, ela se endireitou, como se uma ideia tivesse passado por sua mente. Carlos notou um brilho em seu olhar que ele não via há meses, um foco impressionante para alguém tão jovem. Ana, em um ato inesperado, puxou algo do bolso de seu vestido. Carlos franziu a testa, a mente agitada com perguntas. O que ela estava fazendo? Um pequeno pendrive apareceu entre os dedos dela, e seu olhar era determinado. Ela se afastou de seu lugar e caminhou com passos decididos em direção ao advogado da mãe. Carlos mal conseguia respirar, tentando entender a coragem que sua filha estava demonstrando. Ana, o que você está fazendo? Murmurou Carlos, temendo a interrupção. Seu coração disparava ao imaginar o que aquela ação poderia trazer. A menina não respondeu. Em vez disso, entregou o pendrive ao advogado da mãe, que parecia tão confuso quanto Carlos. O homem examinou o objeto com um olhar intrigado, como se tivesse acabado de receber um antigo artefato. A tensão na sala aumentou enquanto todos esperavam ansiosos. Com licença, meritíssima, o advogado disse, tentando recuperar-se da surpresa. Ana queria que ele apresentasse o que havia dentro do pendrive. Ele conectou o dispositivo ao computador que estava na mesa, e a tela começou a carregar. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto Carlos sentia um misto de esperança e receio se formando dentro dele. Finalmente, a tela se iluminou. Imagens começaram a aparecer, Carlos e Ana em uma tarde ensolarada, rindo, brincando no parque. Ele segurava a filha em seus braços, a pequena gargalhando em alegria. Momentos simples, mas que representavam a intensidade de seu vínculo, eram revelados um após o outro. Eram provas visuais de um amor que não poderia ser ignorado. Carlos se sentiu submerso naquelas memórias. Ele podia ver o sorriso de Ana, seu olhar radiante, e a maneira como os dois se envolvendo na diversão e na simplicidade de serem pai e filha. A imagem de um pai que estava presente, que se entregava a cada sorriso, cada lágrima, trouxe uma nova luz à desesperadora situação. Naquele momento, a sala de tribunal passou de um campo de batalha para um local onde o amor finalmente se fazia ouvir. Os olhares na sala mudaram, as pessoas que antes estavam focadas na figura imponente da mãe agora se voltavam para Carlos e Ana. O advogado da mãe estava aturdido, sem saber como reagir àquela nova realidade. O juiz, que antes parecia determinado a encerrar o caso rapidamente, agora olhava para a tela com atenção renovada. As expressões mudaram, e a atmosfera de poder pareceu se deslocar. Carlos segurou a mão de Ana,
sentindo que a tensão começava a se dissipar, mesmo que sua mente ainda estivesse repleta de dúvidas. A juíza levantou os olhos da tela, encontrando o olhar de Carlos. Pela primeira vez naquele dia, havia uma esperança. A verdadeira essência do que significava ser pai, não os bens ou a segurança financeira, mas o amor e a presença, estava exposta diante delas. Eu preciso de um momento, disse a juíza, levantando-se e se afastando da mesa. A sala permaneceu em silêncio, reverberando a sensação de expectativa crescente. Carlos, com a mão firmemente entrelaçada com a de Ana, aguardava com o coração na mão, ciente de que, independentemente da decisão que se aproximava, o amor entre eles havia falado mais alto do que qualquer alegação poderia ter feito. O tempo parecia esticar-se como um elástico, e a expectativa que preenchia a sala era quase palpável. Carlos olhava para Ana, que o observava com um brilho de esperança em seus olhos. Ele sabia que aquele momento era crucial, não apenas para a decisão do juiz, mas para a relação deles, para o futuro que tanto desejavam juntos. A memória das dificuldades que enfrentaram vinha à mente. Como um pai solteiro, ele tinha batalhado contra a maré de desaprovação e críticas, mas nunca desistiu de Ana. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, a juíza retornou ao seu lugar. Ao sentar, um ar de seriedade tomou conta novamente da sala. Ela fixou os olhos nos dois, como se estivesse olhando diretamente para a essência da situação que havia se desenrolado diante dela. A sala aguardava em silêncio, e Carlos sentia seu coração disparar novamente. Este caso não é apenas sobre uma disputa de guarda, começou a juíza, com uma voz firme e clara. É também sobre o que é melhor para a criança envolvida. Através dos vídeos que acabamos de assistir, fica evidente que o vínculo entre pai e filha é forte e necessário. Retornar a uma casa onde o amor é palpável é, sem dúvida, um fator a ser considerado. Carlos sentiu um impulso de esperança. A maneira como a juíza falava parecia não apenas racional, mas também empática. Era como se ela estivesse tentando articular não apenas as normas legais que regiam a guarda de crianças, mas também a profundidade de sentimentos que não poderia ser mensurada por um juiz ou um advogado. Embora a capacidade financeira e a estabilidade sejam importantes, o amor e o cuidado devem, acima de tudo, prevalecer, continuou a juíza, sua expressão suavizando gradualmente. Ana, você mostrou uma coragem admirável ao defender o seu pai. Isso não é algo que se vê todos os dias. Nesse momento, Ana sorriu timidamente, e Carlos percebeu a força que a menina era capaz de transmitir, mesmo com gestos simples. Ajuizando pelas reações dos presentes, a sala parecia se tornar um espaço de empatia coletiva. O advogado da mãe, que até então se mostrava indiferente às emoções da situação, começou a expressar um semblante ligeiramente preocupado. Ele sabia que o testemunho silencioso de Ana e a força da lembrança que os vídeos proporcionavam eram elementos poderosos que poderiam mudar a maré. A juíza inclinou-se para a frente, seus olhos fixos em Carlos. Senhor, seus esforços e amor pela sua filha são evidentes. Contudo, estou ciente de que a situação financeira é um fator que não pode ser ignorado. O que vou propor será um compromisso que leve em consideração ambas as partes. Carlos cerrou os dentes, temendo que a juíza diria a seguir. Compartilhar a guarda? Seria isso que estava por vir? A ideia de perder Ana, mesmo que parcialmente, era insuportável. O silêncio, novamente, percorreu a sala enquanto a juíza organizava suas anotações. Portanto, a decisão que tomarei é a seguinte: a guarda será compartilhada entre ambos os pais. Entretanto, recomendo que você, Carlos, se comprometa a buscar um emprego fixo que possa garantir maior estabilidade financeira. Isso é essencial para que a guarda plena possa ser considerada no futuro. Ana, você terá liberdade para passar tempo com seu pai em períodos alternados, mantendo sempre o foco em seu bem-estar. As palavras da juíza reverberaram na sala e, em um fio de esperança renovada, Carlos sentiu suas forças voltarem. Ele olhou para Ana, cujos olhos brilhavam com alegria. Elas ainda estariam juntas, mesmo que não na totalidade. Poucos segundos de silêncio passaram antes que a sala fosse invadida por um murmúrio de aprovação à votação dos presentes. Carlos, trêmulo, aceitou a decisão. Ele sabia que a luta ainda não havia terminado,
mas agora era uma batalha distinta, uma na qual poderia vencer não apenas com provas, mas também com amor e determinação. Você fez isso, Ana conseguiu murmurar, antes de puxá-la para um abraço apertado. A menina sorriu, com lágrimas nos olhos, e abraçou seu pai com a mesma força que, por tantas vezes, havia sentido em suas memórias. Afinal, aquelas imagens de felicidade não eram apenas recordações, eram promessas do que estavam prestes a construir juntos no futuro. Agora, vamos conquistar o que vem a seguir, pai. Ana exclamou, com a determinação que refletia profundamente sua convicção. Carlos sentiu que era isso que o amor verdadeiro poderia provocar, um desejo fervente de lutar, não apenas por si mesmo, mas pelo outro, pela felicidade compartilhada e pelos sonhos que poderiam se tornar realidade. Ele não estava mais sozinho. Enquanto os dois deixavam a sala de tribunal, Carlos segurou a mão de Ana com firmeza. A vida que os aguardava fora daquela sala seria plena de desafios, mas o laço que haviam reforçado naquele dia era um escudo contra qualquer tempestade. Juntos, eles estavam prontos para enfrentar qualquer adversidade, e a luta por um amanhã melhor acabará de começar. Carlos e Ana deixaram o tribunal com um misto de consolo e incerteza pairando no ar. O sol ainda brilhava lá fora, um contraste gritante com as sombras que haviam dominado suas vidas nos últimos meses. A ideia de dividir a guarda era um alívio, mas a luta por uma estabilidade plena ainda pairava como uma nuvem. Carlos olhou para a filha, que agora usava um sorriso radiante em seu rosto, uma pequena vitória que iluminava seus corações. Vamos para casa, filha, disse Carlos, ainda segurando firmemente a mão dela. Ana estava animada, sua energia infundindo vida a cada passo que davam. A ideia de que poderiam ter tempo juntos era uma chama que reacesa sua esperança. Quando chegaram à pequena casa que Carlos alugava, um lugar modesto, mas que possuía um calor emocional, Ana entrou com os olhos reluzentes de expectativa. Vamos fazer algo especial hoje, pai. Podemos fazer biscoitos juntos? Sua empolgação era contagiante, e Carlos não podia deixar de sorrir ao ver a alegria dela. Claro, vamos preparar os melhores biscoitos do mundo, ele respondeu, já imaginando a bagunça que criariam na cozinha. Enquanto misturavam os ingredientes, a menina começou a trazer à tona lembranças de momentos que compartilhavam na cozinha. Ana falava sobre o dia em que queimaram os primeiros biscoitos, aquela lembrança de risadas misturadas a lágrimas. Carlos, lembrando-se do cheiro doce e da fumaça, não pôde deixar de rir. Aqueles momentos eram pequenos tesouros em sua memória, e cada risada que compartilhavam naquela tarde era um pedido mudo para que o amanhã lhes trouxesse mais memórias como aquelas. Assim que ficarem prontos, você pode mostrar à sua mãe. Carlos comentou, mas a menção da mãe parecia ofuscar o brilho de Ana. Carlos, percebendo a mágoa nos olhos dela, pôs a mão sobre o ombro da menina. Ana, a sua mãe ama você. Ela sempre vai amar. E, mesmo quando não estivermos com ela, sempre estaremos juntos, nós dois. Mesmo assim, Ana apenas olhou para baixo. Os sentimentos conflitantes dentro dela pareciam pesados em seu pequeno coração. Eu só queria que todos estivéssemos juntos. Às vezes, eu sinto falta dela, confessou Ana, sua voz fraquejando ao final. Eram palavras dolorosas, mas Carlos sabia que tinha um papel importante a desempenhar. Eu entendo, pequena, ele disse suavemente. É normal sentir isso. Mas vamos criar nosso próprio mundo, onde podemos ser felizes juntos. Nós somos uma equipe, e eu prometo fazer você sorrir sempre que puder. Ana ergueu a cabeça, um brilho nos olhos, enquanto o cheiro dos biscoitos começava a invadir a casa. Ela sonhou com um dia em que pudesse falar sobre tudo isso com sua mãe, mas naquele momento, o que importava era que ela tinha Carlos ao seu lado. Após uma manhã cheia de risos e achados na torta de biscoitos, quando a cozinha estava em um estado de guerra e as mãos estavam cobertas de massa, Carlos notou um pequeno item escorregando do bolso de Ana. Um pendrive, um objeto pequeno que em suas mãos parecia cercado de mistério. A curiosidade em seu olhar fez Carlos levantar a sobrancelha. O que é isso, Ana? A menina hesitou antes de puxar o pendrive de volta, sua expressão mudando súbita e radicalmente. É algo que encontrei, ela disse, a voz baixa. Um dia eu vi a mamãe usar isso.
Eu acho que é um vídeo. Carlos sentiu seu coração disparar. Um vídeo, ele repetiu, sua mente correndo. Poderia ser um vídeo que revelasse algo importante em relação a Ana ou até mesmo algo que pudesse mudar sua situação. Você se importaria de mostrar para mim? Ana hesitou, mas a ligação que sentia com o pai a encorajou. Ela se aproximou da televisão e conectou o pendrive enquanto Carlos observava, ansioso e intrigado. Assim que a tela se iluminou, a sala se encheu com imagens sorridentes de Ana passada, de momentos felizes entre sua mãe e ela. O coração de Carlos disparou, essas eram memórias preciosas, mas ele sabia que precisava ver mais. Ana olhou para ele, um misto de excitação e apreensão. Será que podemos ver mais, pai? A cada clipe, Carlos sentia a ansiedade crescendo. Finalmente, em um trecho que o deixou paralisado, surgiu uma gravação de uma conversa entre sua ex-mulher e uma amiga. Em meio a risos e histórias sobre a vida de mãe, a mãe de Ana mencionou casualmente que queria que sua filha fosse sempre feliz, mesmo que isso significasse tomar decisões difíceis. Mas o que mais prendeu a atenção de Carlos foram os comentários sobre dificuldades financeiras e promessas não cumpridas. A última cena exibia a Ana brincando com um urso de pelúcia na sala, atrás delas, um retrato meio embaçado deles três, uma família unida, estava preso em uma moldura não tão bem ajustada. Nesse momento, Carlos teve a forte sensação de que aquelas imagens não eram apenas fragmentos do passado, eram a prova de que, desde sempre, a vida de Ana tinha sido marcada pela luta. Eu sempre vou lutar pela gente, Ana. Sempre Carlos sussurrou, enquanto a emoção se apoderava dele. Ele percebeu que aquelas imagens poderiam ser a chave para repostar a sentença do tribunal. O amor e a esperança que eles haviam cultivado naquele dia agora mostravam-se fortalecidos por uma nova oportunidade, um caminho que poderia seguir adiante. Com um sorriso determinado, Carlos decidiu que usaria o poder daquela descoberta em sua próxima audiência. Eles não estavam mais sozinhos nessa luta, agora, tinham uma nova razão para seguir adiante, e isso os unia ainda mais. A história deles não acabaria ali, era apenas o começo, e juntos, pai e filha, estavam prontos para enfrentar o que estivesse por vir. Com o amor como sua motivação e a força das lembranças lhes guiando, o futuro parecia promissor, e Carlos sabia que não havia limites para o que poderiam conquistar juntos. Se você se emocionou com a força desse amor e com a luta de um pai por sua filha, curta este texto. Muito mais do que um simples compartilhar, é um testemunho de que o amor e a esperança podem mudar destinos. Juntos, podemos inspirar outros a acreditar que a família é a maior força em qualquer batalha. Na manhã que se seguiu, Carlos despertou com uma nova energia. O sol entrava pela janela, aquecendo seu rosto de uma forma que ele não sentia há muito tempo. A gravação que Ana havia mostrado lhe deu um novo ânimo, como se uma luz tivesse sido acesa em sua vida muito escura. Ele levantou-se, fez café e sentou-se à mesa, onde Ana estava desenhando. As cores vibrantes do papel contrastavam com as sombras que muitas vezes pairavam sobre a vida deles. Com um sorriso, Carlos aproximou-se de Ana. O que você está desenhando, garota? Ela olhou para cima, com os olhos brilhando. Estou fazendo uma família. Eu, você e a mamãe, todos felizes, respondeu. Havia uma inocência e uma sinceridade nas palavras dela que tocaram fundo no coração de Carlos. A mamãe sempre disse que devemos lembrar dos bons momentos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. A menção da mãe trouxe à tona uma mistura de sentimentos em Carlos. Ele sabia que Ana merecia toda a felicidade do mundo, mas a situação deles era complicada. A guarda estava em jogo, e ele tinha certeza de que a gravação no pendrive poderia ser a chave que mudaria tudo. Mas como apresentá-la sem parecer que estava atacando a ex-esposa? Ele queria que a verdade fosse revelada, mas com respeito. Durante o café da manhã, a atmosfera estava leve, embora Carlos estivesse ciente de que eles estavam se preparando para uma batalha. Ele tomou um gole do café e decidiu que precisava falar com Ana sobre a audiência que se aproximava. Ana, você se lembra do que conversamos sobre a juíza e a decisão dela? Sim, respondeu Ana, ainda concentrada em seu desenho. Ela disse que a mamãe poderia cuidar de mim melhor, mas eu quero ficar com você, papai.
O pequeno peito de Carlos se encheu de emoção. Eu também quero que você fique comigo, filha. Estamos juntos nisso. Aquele vídeo que você encontrou, ele pode nos ajudar. Os olhos de Ana se iluminaram. Sério? Sim. Mas teremos que ser cuidadosos ao usá-lo. Não quero que você fique triste ou assustada. Ana acenou com a cabeça, compreendendo a gravidade da situação. Eu entendo, pai. Vamos cuidar um do outro, igual aos desenhos que faço. Juntos. Carlos pulsava de orgulho pela força da menina. Ele sentia que a vida deles poderia mudar com a audição que estava por vir, mas tinha uma tarefa delicada, ele precisava se preparar. O tribunal não seria fácil, e sua ex-mulher, mesmo com todos os seus erros, ainda era mãe de Ana. Ele fez questão de lembrar que estavam todos em um lugar difícil, lutando por amor. Os dias que se seguiram foram de preparação. Carlos revisou as imagens do pendrive repetidamente, cada cena lembrando-lhe da história que estavam tentando preservar. A conexão de Ana com a mãe era real, mas ele precisava provar que o amor que existia entre ele e a filha era igualmente forte. A relação de Ana com a mãe não poderia ser a única determinante, havia muitos outros aspectos para levar em consideração. Finalmente, o dia da audiência chegou. Carlos vestiu seu melhor terno, um que não usava há muito tempo. Olhou para o espelho e viu uma nova determinação em seu olhar. Essa batalha era pela família que ele desejava construir novamente. Sentou-se na sala de espera do tribunal, Ana ao seu lado, e os dois trocaram um sorriso nervoso. Era como se fossem um só, unidos na luta. A primeira parte da audiência foi difícil. A advogada da ex-mulher apresentou uma série de argumentos sobre a estabilidade que Ana teria com a mãe, mencionando a dificuldade financeira de Carlos, suas longas horas de trabalho e a falta de um lar adequado. Cada palavra pesada parecia pesar sobre os ombros de Carlos, mas ele sabia que tinha uma arma secreta. O momento de mostrar o pendrive chegaria. Quando finalmente teve a oportunidade de se pronunciar, Carlos sentiu o coração disparar. Meritíssima começou, a voz firme mas recheada de emoção. Hoje estou aqui para lutar pela minha filha, Ana. E eu quero compartilhar com a senhora algo que acredito que é essencial nesta decisão. Com o olhar da juíza fixado nele, Carlos incluiu o pendrive na porta USB do computador do tribunal e exibiu as imagens. Os primeiros clipes mostraram a alegria de uma infância despreocupada, seguidos da gravação que todos esperavam ver. Carlos observou a expressão da juíza, mudando à medida que as palavras da mãe de Ana ecoavam pela sala. O momento em que a mãe de Ana mencionou as dificuldades financeiras e suas promessas não cumpridas reverberou como um eco, e, por um instante, o silêncio tomou conta da sala. Carlos fez uma pausa, permitindo que cada espectador absorvesse a realidade que estava diante deles. Ao final do clipe, Ana segurou a mão de Carlos com força, e ele se virou para ela, sentindo sua coragem. Ele estava determinado a defender sua filha com todo o seu ser. Acredito que essas imagens falam sobre amor, luta e a integridade de uma vida em família, mesmo nas dificuldades. Ana merece estar em um lar onde suas vozes sejam ouvidas e seu amor respeitado. Carlos percebeu que, independentemente de como a juíza decidisse, ele já havia mudado a narrativa. Ele havia trazido à tona a verdadeira essência de ser pai e mãe, amar e cuidar, mesmo diante da adversidade. Era a força deles, e esse vínculo nunca poderia ser desfeito, não importava o resultado. Repleta de emoção, a juíza começou a formular sua decisão. Já não havia apenas um pai pobre em luta, havia uma história de esforço, amor e dedicação que se estendia além de qualquer sentença. O clima na sala do tribunal era tenso, como se o ar pesasse com as expectativas não apenas de Carlos, mas de todos os presentes. Ana observava, com seus olhos grandes e curiosos, o semblante da juíza, buscando alguma pista que pudesse indicar como aquele jogo de vida e esperança tomaria o rumo que tanto desejavam. A lutadora em Carlos não cedia, mas ele sabia que precisava se manter firme para proteger a vontade e o sonho de Ana. A juíza, ainda com o olhar fixo no monitor, parecia refletir sobre cada imagem que acabará de ver. A sala estava em tumulto silencioso. Carlos soube que tinha atingido o coração daquela mulher que, até então, parecia fria e impenetrável.
Ao invés de ser simplesmente uma figura de autoridade, ela agora parecia ter se tornado uma guardiã da verdade, talvez tocada pelo amor incondicional que transparecia das imagens. Meritíssima, começou a juíza, com a voz suave, mas firme. As informações apresentadas aqui hoje não nos permitem ver apenas uma luta entre pai e mãe. Elas revelam os nuances da vida de uma criança que merece segurança e a certeza de ser amada, independentemente das circunstâncias. O coração de Carlos pulou. Era um sinal de que a mensagem havia chegado. Mas a juíza continuou, e seu tom começou a mudar. Entendo que a narrativa da estabilidade e da segurança financeira é frequentemente utilizada neste tipo de audiência. Entretanto, o que se tornou claro para mim hoje é que a presença amorosa de um pai é tão essencial quanto um teto sobre a cabeça. Carlos desejou que Ana soubesse disso. Queria que ela compartilhasse da segurança emocional que ele queria proporcionar a ela. Olhando para o rosto da menina, estava decidido a não deixar que o medo pesasse mais do que a esperança. Senhor Carlos, a juíza finalmente o chamou. Quero que você saiba que, independentemente deste veredicto, o que eu vi aqui hoje foi muito mais do que apenas um pleito por guarda. Eu vi uma conexão genuína entre você e a Ana. Isso é digno de ser preservado e nutrido. As palavras dela ecoavam em sua mente, quase como uma música antiga que traz boas lembranças. Porém, a juíza não havia se pronunciado sobre a decisão final. Carlos sentiu o seu estômago se apertar. O que viria a seguir? Em um espaço em que cada palavra, cada pausa, poderia mudar destinos, a expectativa tornava-se quase insuportável. A juíza então dirigiu-se à procuradora da ex-mulher de Carlos. Doutora Mariana, sua voz ecoou com uma autoridade inesperada. O que está em jogo aqui não é apenas a situação financeira ou as condições materiais. Estamos falando do bem-estar de uma criança. Ana é uma menina que precisa de amor e suporte emocional. O que você tem a dizer sobre os pontos levantados por Carlos? Doutora Mariana hesitava. Carlos pode perceber a inquietação em seu rosto. O pendrive havia mudado as regras do jogo. Ela não tinha mais apenas um ponto a favor, mas um amor exposto que não poderia ser ignorado. Meritíssima, começou Mariana, com uma entonação muito diferente da que havia usado anteriormente. Compreendo o que foi trazido à luz aqui. Não podemos ignorar que, embora Carlos seja um pai amoroso, ele enfrenta desafios que poderiam impactar a criação de Ana. Uma pequena chama de preocupação surgiu no peito de Carlos. Será que ela ainda tentaria desmerecer seu amor? Mas a juíza estava atenta, e garantir a segurança e o bem-estar de Ana parecia ser sua prioridade. Eu não estou minimizando a importância da estabilidade financeira, a juíza interferiu. Mas a conexão emocional é, sem dúvida, um dos pilares fundamentais da criação em um lar. E eu estou vendo que a Ana precisa de ambas as figuras, de uma estrutura que a proteja e de um amor que a fortaleça. A sala ficou em silêncio novamente, e a juíza olhou para Carlos, como se quisesse transmitir toda a empatia que sentia. Carlos, você me mostrou que você é mais que um pai que luta. Você é um pai que se importa, cuida e se preocupa. Você merece uma chance. O coração de Carlos disparou. Aquela afirmação se desdobrava como um presente adorado que ele nunca pensou que pudesse receber. Mas por outro lado, a luta não estava terminada. Era preciso assegurar que esse amor se tornasse parte da vida diária de Ana. Conforme a juíza começava a redigir sua decisão, Carlos percebeu que a batalha não era apenas pelo direito de ter a guarda, mas pela chance de construir um novo lar para Ana. Um lar onde as risadas ecoariam e o amor se manifestaria em pequenas coisas, como a escolha de filmes em noites de sexta, ou um afago antes de dormir. E assim, ele se preparou mentalmente para o resultado, independentemente do que fosse. A decisão da juíza nos próximos minutos poderia alterar o curso de suas vidas, mas Carlos sabia que tinham conseguido mostrar a verdade que existia entre eles. E isso, por si só, era uma vitória inestimável. A incerteza pairava no ar, como uma nuvem sombria prestes a despejar a tempestade. O olhar fixo da juíza, enquanto ela rascunhava a sentença em sua mesa, trouxe à mente de Carlos uma série de memórias. Lembrou-se de cada momento com Ana, suas primeiras palavras, o brilho em seus olhos ao correr com um sorriso largo,
as noites em que, após uma discussão sobre lições de casa, se aconchegavam no sofá, assistindo desenhos. Cada lembrança era um afago no coração, um lembrete do que estava em jogo. Finalmente, a juíza levantou sua cabeça e olhou diretamente para Carlos, como se quisesse perfurar sua alma em busca de uma verdade que poderia solidificar a decisão que estava prestes a tomar. A sala inteira parecia prender a respiração. Ele podia sentir a tensão, uma corrente elétrica entre todos os presentes. A balança da justiça estava prestes a pesar. Carlos, começou ela, a criança é o centro de nosso debate hoje. Ana precisa de um lar seguro, mas ela também precisa de amor. Não podemos apenas pesar os números em uma conta bancária ou as condições materiais. É imperativo que o ambiente onde ela crescer seja caloroso e acolhedor. Carlos sentiu esperança, mas também um frio na barriga. Um lar onde possa se sentir amada e protegida, onde possa desenvolver sua individualidade e seu potencial. Você e Ana demonstraram uma conexão que transcende a simples obrigação paterna, continuou a juíza, suas palavras ecoando como um eco distante de reafirmação. Doutora Mariana, percebendo a maré mudar contra sua posição, interveio. Meritíssima, tudo isso é muito bonito, mas precisamos também ser realistas. Carlos pode ter todo o amor do mundo, mas ele não tem estabilidade. A profissão dele é incerta, e Ana precisa de uma estrutura que garanta seu futuro. Mas a juíza olhou firmemente para a procuradora. Estou ciente das preocupações que você levanta, doutora Mariana. No entanto, estou igualmente convencida de que o amor não pode ser medido em termos financeiros. O amor cria um lar. As dificuldades podem ser superadas com amor e resiliência. Ela se virou novamente para Carlos. O que você pode me dizer sobre seus planos para o futuro com Ana? Como você visualiza a vida dela sob sua guarda? Carlos sentiu as palavras estagnarem na garganta. O pensamento em apenas dizer o que todos esperavam ouvi-lo falar se tornou um turbilhão de emoções. Eu quero construir uma vida cheia de conexão, de apoio. Quero que Ana saiba que é amada, que sempre terá um lar, não importando as dificuldades. Estou disposto a me dedicar inteiramente a isso, a me reinventar para que ela tenha as oportunidades que merece. Ele tomou um fôlego profundo. Não estou aqui apenas para reivindicar a guarda dela. Estou aqui para ser o pai que ela precisa. Um pai que a escuta, que a apoia em seus sonhos, que a incentiva a ser quem ela realmente é. E, por favor, não confunda a luta que tive até aqui como uma falta de compromisso. Essa dificuldade apenas me tornou mais forte, mais determinado. A juíza tinha um brilho nos olhos, e Carlos pôde ver que ela estava considerando cada palavra que havia dito. O que parecia uma batalha perdida começava a se transformar em um terreno fértil para a esperança. Entretanto, a tensão na sala ainda era palpável. Cada um de nós tem sua própria experiência e suas lutas, e isso molda quem somos. Mas no final do dia, não são os bens materiais que sustentam uma criança, mas a dedicação e o amor. Como você refletiu, Carlos, essa luta tem sido difícil, mas ela também tem revelado um pai guerreiro, e isso é o que conta. O coração de Carlos acelerava. O pêndulo da decisão balançava precariosamente, e ele sabia que qualquer coisa ainda poderia acontecer. O olhar da juíza se dirigiu novamente a Mariana e, por um momento, ele sentiu que a decisão estava prestes a ser anunciada. Todos os olhares convergiam para ela, e Carlos segurava a respiração, os músculos tensos, aguardando o que ela diria a seguir. Poderia ser um momento de transformação ou um abismo de desespero. O suspense aumentava a cada segundo. A sala se tornava um palco, as palavras da juíza, uma melodia distante que ecoava entre o coração de um pai e o futuro de sua filha. Cada segundo parecia se alongar, reforçando a expectativa coletiva. Carlos, a juíza finalmente falou, sua voz firme, eu preciso que você me diga. Carlos, a juíza finalmente falou, sua voz firme, eu preciso que você me diga, o que você faria se de repente tudo isso mudasse? Se sua capacidade de sustentar Ana fosse testada, se a vida batesse a porta com novos desafios que você nunca havia previsto? Você está pronto para enfrentar isso? A pergunta açoitava o coração de Carlos como um redemoinho,
mas era isto que tudo se resumia: resiliência e a coragem de enfrentar o inesperado. Ele trincou os dentes, firme na sua resposta, consciente de que essa poderia ser a chave para o futuro que tanto desejava. Meritíssima, a vida é cheia de surpresas, e eu não sou tolo em pensar que não haverá obstáculos, começou. No entanto, eu não vou me deixar abater. Eu tenho um histórico de superação e cada desafio que enfrentei me preparou para ser um pai melhor. Não estou aqui apenas sonhando, estou disposto a lutar para que Ana tenha o melhor que eu puder oferecer, independentemente das circunstâncias. A juíza fez uma pausa, observando a sinceridade em seus olhos. Havia um brilho inconfundível de determinação que aceitou o peso das dificuldades e ainda assim transparecia esperança. Carlos sentia que estava se conectando, não apenas com a juíza, mas com todos os presentes na sala. Os olhares em sua direção eram uma rede de apoio silenciosa. O menino que estava em seu coração, Ana, era a motivação maior de sua luta. Eu trabalhei duro até agora, mas não sou um lutador solitário. Eu estarei presente para Ana, e para isso, conto com a ajuda de minha família e amigos, que têm estado ao meu lado. Vamos construir uma rede de amor ao redor dela, que será inquebrantável. E, além disso, estou disposto a buscar ajuda profissional, se necessário, para garantir que estou fazendo a coisa certa. Não vou me acanhar se precisar de suporte, quero ser o melhor pai possível. A sala estava em silêncio, mas a atmosfera começou a mudar à medida que Carlos falava. A deliberada clareza de suas palavras, sua abertura para a vulnerabilidade e seu compromisso com a paternidade começavam a ressonar com a juíza. Doutora Mariana, percebendo essa mudança de energia, não podia deixar de intervir. Meritíssima, entendo o ponto de vista de Carlos, mas ainda existe a questão da estabilidade financeira. Quais medidas ele está tomando para garantir que Ana não sofra com a incerteza? Insistiu, a sua voz repleta de frieza. Carlos virou-se para Mariana, decidido a não permitir que seu discurso fosse minado por essa questão novamente. Entendo suas preocupações, doutora Mariana. Mas o amor que sinto por Ana não é algo que se possa medir em números. A estabilidade emocional que eu posso proporcionar é igual, se não mais importante, do que qualquer conta bancária. Acredito que um lar cheio de amor pode oferecer a segurança emocional que Ana realmente precisa, e isso eu posso garantir. A juíza observava a troca entre eles, e seu olhar refletia uma compreensão profunda da complicada natureza das relações humanas. Ela sabia que a vida não se resumia a estruturas rígidas, havia nuances em cada decisão que moldavam o futuro. E então, como em uma cena de filme onde a tensão é palpável, Carlos se lembrou do pendrive que estava no bolso de sua calça, algo que ele havia guardado para um momento como aquele, um registro de vídeos e mensagens de Ana. Sua mente começou a se agitar com a ideia de usar aquilo a seu favor. Meritíssima, se me permite, ele começou, sua voz agora um misto de emoção e urgência. Eu adoraria mostrar a vocês algo que talvez possa mudar a perspectiva sobre a minha condição como pai. Ele puxou o pendrive do bolso e o segurou como uma relíquia sagrada. Este arquivo contém vídeos de Ana, gravados em momentos diferentes de nossas vidas. Momentos onde vemos o amor, a confiança e a alegria que temos um pelo outro. Ela não é apenas uma responsabilidade, ela é a minha razão de viver. A juíza arqueou uma sobrancelha, interessada, e a tensão na sala atingiu um novo pico. Você tem isso? Você gostaria de exibi-los agora? Carlos assentiu, com a respiração acelerada, e começou a conectar o pendrive ao computador que estava na sala de audiência. A tela iluminou-se, e em instantes, as primeiras imagens de Ana começaram a aparecer. Eram clipes de momentos simples, como aniversários, brincadeiras no parque, e até mesmo uma gravação dela contando uma história enquanto Carlos a incentivava, demonstrando claramente a profunda ligação que compartilhavam. Cada risada e cada olhar trocado era um lembrete da força do amor e da conexão que existia entre pai e filha. Os olhos da juíza se suavizaram quando as memórias passaram pela tela. Ela podia sentir a profundidade do amor que Carlos tinha por Ana. Você fez isso por ela, Carlos? Ela questionava, permitindo-se sentir a fragilidade e a força que a paternidade proporciona. Sim, respondeu Carlos, com a voz embargada pela emoção.
Eu fiz isso para lembrar que, mesmo que a vida me coloque obstáculos, o amor sempre prevalece. Estou aqui por ela, e continuará sendo assim, não importa o que aconteça. Conforme a sala assistia, uma nova onda de compreensão começou a envolver todos os presentes. O silêncio se tornou mais profundo, e a juíza sentiu que uma decisão importante estava prestes a ser tomada. Enquanto o vídeo se desenrolava, Carlos percebeu que todos estavam não apenas testemunhando sua luta, mas se unindo a uma história de amor que transcendeu quaisquer medos ou inseguranças que poderiam ser levantados. Agora, a tela da sala não mostrava apenas imagens, mas uma declaração poderosa: o amor que une um pai e sua filha é inigualável e, como tal, deveria ser respeitado e nutrido. Carlos, com a entrega de cada fibra do seu ser, estava pronto para conquistar o futuro que mais desejava, dar a Ana o lar que ela sempre mereceu. A sala se tornará um santuário silencioso de emoções à medida que o vídeo prosseguia. Todos estavam absortos nas imagens que contavam a história de uma vida entrelaçada, onde Carlos e Ana construíam memórias, umas mais simples que outras, mas todas repletas de amor. A juíza não podia ignorar o impacto daquelas memórias. Ela sentiu que a sala estava pulsando, como se o amor fosse uma presença tangível, capaz de transformar a frieza do tribunal em calor humano. Carlos observava cada reação ao seu redor. O semblante inicialmente severo do advogado da mãe de Ana começou a suavizar. Mesmo assim, a ansiedade ainda circundava Carlos, que se perguntava se a transferência de seus sentimentos mais profundos e sinceros era suficiente para mudar o que parecia uma decisão intransigente. Finalmente, a tela exibiu o último clipe: Ana, em um dia de outono, vestida com uma jaqueta vermelha e um sorriso grande, brincando com as folhas caídas. Eu gosto do meu papai. Ele é o melhor. A frase ecoou na sala e, naquele instante, um profundo silêncio se instaurou, como se cada espectador estivesse sob o feitiço daquela inocência. A juíza não conseguiu evitar a umidade em seus olhos à medida que as palavras da criança reverberavam. Agora vejo o que se perde e o que se ganha em decisões como essa, ela disse suavemente, quebrando o silêncio. Os laços não são apenas biológicos, mas também emocionais. O que nós, como sistema, decidimos levar em consideração é mais do que o status financeiro, é sobre o que a criança realmente necessita. E, pelo que vi aqui, Ana precisa do pai dela. Carlos sentiu o coração disparar. As palavras da juíza eram a luz no fim do túnel escuro pelo qual havia passado. No entanto, não era hora de se deixar levar pela esperança. Ele sabia que o pronunciar das palavras finais da juíza poderia ainda ser um longo caminho, uma decisão repleta de complexidades. Ainda assim ela continuou, a voz firme agora: devo considerar a situação que você enfrenta, Carlos. É preciso assegurar que a criança não apenas tenha um lar amoroso, mas também o suporte e os recursos necessários para crescer de forma saudável e equilibrada. Ele assentiu, sentindo cada palavra dela ressoar no fundo de sua alma. Meritíssima, eu entendo completamente. Mas, com a sua permissão, eu gostaria de apresentar um plano, disse ele, ajustando a postura. Eu posso buscar ajuda. Existem organizações que oferecem assistência para pais em dificuldades financeiras. Eu estou disposto a trabalhar, procurar emprego em qualquer lugar, sempre que necessário. Meu único propósito é proporcionar a Ana uma vida cheia de amor e oportunidades. Não peço apenas pela guarda, mas por uma chance de me tornar o pai que ela merece. A juíza olhou para ele, avaliando não apenas suas palavras, mas a sinceridade que emanava de seu ser. O advogado da mãe de Ana, até então reticente, começou a tomar nota, o que deixou Carlos inquieto. O que ele estaria pensando? A possibilidade de mudança da situação era real, mas os riscos ainda permaneciam. Haverá condições, a juíza disse, com um olhar firme. Se eu decidir a favor da guarda, você estará sob supervisão. Além disso, será necessário não apenas mostrar que pode proporcionar amor, mas também recursos adequados. Toda a sua capacidade será avaliada periodicamente. Eu aceito, respondeu Carlos sem hesitar. Era um risco, mas ele estava disposto a lutar por isso. Ana, assistindo tudo de sua posição, com os olhos grandes e atentos, parecia perceber a gravidade do momento.
Quando a juíza chamou a criança para se aproximar, um silêncio ansioso tomou conta da sala. Ana, você gostaria de viver com o seu papai? As palavras eram simples, mas o peso que elas carregavam era imenso. A menina sentiu lentamente, os olhos brilhando, em parte por não entender completamente a magnitude da pergunta, mas também por confiar em seu pai. Carlos sentiu o peso da responsabilidade sobre os ombros, mas aquele gesto fez seu coração transbordar de esperança. Então, considerando tudo o que eu vi aqui hoje, farei a seguinte decisão: concederei a guarda comum a ambos os pais, com a responsabilidade primária recaindo sobre Carlos, com supervisão e avaliações periódicas. Ele terá um mês para apresentar um plano de desenvolvimento e uma fonte de renda estável. Carlos mal podia acreditar na sua sorte. A sala parecia girar, e embora ainda houvesse desafios pela frente, um raio de luz havia penetrado. A juíza finalizou com uma recomendação que ecoou como um sinal: a paternidade é uma bênção e um desafio. Se você conseguir superar as adversidades, Carlos, poderá ser o homem que Ana precisa. Mas saiba que todos estaremos observando. Carlos olhou para Ana, que sorriu de volta, e naquele momento, ele soube que tinha conseguido. O amor, a determinação e a fé eram os pilares que ele usaria para construir não apenas um lar, mas um futuro para sua filha. Carlos saiu do tribunal com a sensação de que o chão sob seus pés estava mais leve do que antes. Ele olhou para Ana, que caminhava ao seu lado, segurando sua mão pequenina com força. O dia estava ensolarado, mas um vento fresco soprava, trazendo um ar de renovação. Apesar da incerteza que cercava sua nova realidade como pai responsável, ele sentia uma energia pulsante de determinação dentro dele. Papai, vamos para casa? Ana perguntou, seus olhos expressando uma mistura de inocência e esperança. Sim, vamos para casa, minha linda, Carlos respondeu, tentando fazer soar sua voz tranquilizadora, embora no fundo estivesse nervoso. A ideia de construir uma nova vida ao lado da filha o deixava ansioso, mas também esperançoso. Enquanto caminhavam pela rua, Carlos pensou em seu plano. Enfrentar a vida vai além de conseguir um emprego. Era necessário muito mais: conseguir um lar acolhedor, envolver-se com organizações que pudessem apoiar famílias em dificuldades e, acima de tudo, garantir que Ana se sentisse amada e segura. Ele tinha que se mostrar digno da confiança que a juíza havia depositado nele. Os dias seguintes foram intensos. Carlos acordava cedo e saía de casa para visitar agências de emprego e procurar oportunidades. Muitas portas se fecharam na sua cara, mas ele não se deixava abater. A lembrança do olhar transparente de Ana e o sorriso esperançoso dela o motivava a continuar. Ele se inscreveu em workshops, se ofereceu em atividades na comunidade e até decidiu participar de um curso de capacitação para aumentar suas chances de emprego. Ana, por sua vez, estava encantada com os pequenos momentos que compartilhavam. Entre as idas ao parque e as brincadeiras em casa, Carlos se esforçava para transformar cada instante em uma oportunidade de conectar-se com ela. Ele contava histórias, fazia perguntas sobre seu dia na escola e ouvia atentamente as respostas dela, mesmo quando falava sobre assuntos que pareciam insignificantes. Aqueles momentos simples eram extraordinários para ele. Uma tarde, enquanto Carlos preparava um lanche, Ana entrou na cozinha segurando algo nas mãos. Papai, olha! Eu achei isso na minha mochila, disse, com uma expressão de curiosidade. Era um pendrive pequeno, um pouco empoeirado. O que é isso, Ana? Carlos perguntou, aproximando-se. Eu não sei. A professora falou que deveríamos fazer um trabalho sobre o nosso futuro, mas eu não terminei. Achei que poderia usar para guardar minhas ideias, disse ela, com um semblante de preocupação. Ele pegou o pendrive. De repente, uma ideia veio à sua mente. Que tal usarmos isso? A gente pode fazer algo juntos. Quem sabe seja um bom projeto para apresentarmos. Ana sorriu aliviada e, assim, eles se sentaram juntos à mesa para abrir o computador. Enquanto Carlos conectava o pendrive, ele sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. O que poderia ter no dispositivo? Ao acessar os arquivos, descobriram que eram desenhos, textos e até vídeos que Ana havia produzido ao longo do semestre. Em um deles, a menina falava sobre seus sonhos e desejos.
Agora eu tenho um papai e vou fazer ele ser o melhor do mundo. Ele vai ter um emprego legal e a gente vai poder viajar e viver numa casa com jardim. Carlos sentiu seu coração apertar. Ele nunca havia percebido as expectativas que Ana tinha em relação a ele. Aquela criança tão pequena e ao mesmo tempo tão cheia de esperança. Tem muita coisa boa aqui, Ana. O que você acha de tomarmos algumas das suas ideias e as transformarmos em um plano? Lembra que a juíza pediu um plano de desenvolvimento, sugeriu Carlos, já com os dedos coçando de vontade de colocar os pensamentos no papel? Sim. Vamos fazer nossa apresentação. Ana exclamou, batendo as palmas. E assim, pai e filha se sentaram frente ao computador por horas. Eles riram, comentaram os desenhos e construíram, juntos, um esboço de um futuro. Uma futura apresentação que não apenas mostraria as ideias dela, mas também demonstraria o amor e a determinação que Carlos tinha para reverter a narrativa da sua vida. Nos dias que se seguiram, Carlos se sentiu mais confiante. Ele estruturava o arquivo e moldava ideias a partir das contribuições de Ana. Forma uma proposta que incluía desde o plano de busca de emprego, até a possibilidade de abrir uma pequena venda de lanches que ele havia aprendido a fazer durante seu curso de capacitação. Até envolveu uma interação com a escola, oferecendo-se para organizar atividades que unissem as famílias, mostrando que ele queria dar a Ana um ambiente social saudável. Na manhã da apresentação, Carlos estava nervoso. Ele sabia que muitas pessoas, incluindo a juíza, o observavam de perto e que esta era uma das maiores oportunidades de mostrar dedicação e mudança. Ana estava ao seu lado, segurando sua mão, como se dissesse que tudo ficaria bem. Ao concluir a apresentação, Carlos olhou para a sala e, com um sorriso, finalizou. Esse não é apenas um plano para mim, é um plano de vida em família. Eu vou fazer de tudo para que Ana tenha um futuro brilhante, mais importante, um lar cheio de amor. Cada um de vocês aqui pode ser um testemunho disso. Peço apenas a chance de provar que sou capaz. A sala estava em silêncio. A juíza manteve os olhos fixos em Carlos por um tempo que pareceu uma eternidade. Uma onda de nervosismo percorreu seu corpo, mas a imagem da pequena Ana, confiante ao seu lado, lhe deu força. Ele estava pronto para lutar e a conexão entre ambos era prova de que o amor poderia gerar mudanças significativas. A juíza finalmente quebrou o silêncio que ecoava na sala. Seus olhos, antes fixos em Carlos, agora examinavam Ana, que a olhava com confiança infantil. Um sorriso tímido surgiu nos lábios da juíza, trazendo um fio de esperança ao coração de Carlos. Senhor Carlos, começou ela, sua apresentação foi esclarecedora e seu esforço é visível. O que eu gostaria de saber é, como você lidará com os desafios que surgirão? Está ciente de que essa jornada não será fácil? A pergunta fez sentir um frio na barriga, mas Carlos sabia que essa era uma oportunidade. Ele respirou fundo antes de responder. Sim, meritíssima. Estou ciente de que o caminho pelo qual estou disposto a trilhar não será simples. Contudo, não estou mais sozinho, tenho minha filha, Ana, e juntos podemos enfrentar qualquer obstáculo. Além disso, me comprometo a buscar apoio e recursos na comunidade. Estou determinado a transformar cada desafio em aprendizado. A juíza balançou a cabeça, analisando cada palavra. E você já pensou sobre como vai equilibrar suas responsabilidades como pai e sua busca por emprego? Sim, respondeu Carlos rapidamente. Uma parte fundamental do meu plano é estabelecer uma rotina. Eu quero não apenas ser um pai presente, mas também um exemplo a ser seguido. Estarei buscando emprego durante o dia e organizando as atividades da escola à noite, tudo ao lado da Ana. Ela será minha prioridade em todo momento, e juntos faremos disso uma experiência enriquecedora. E quanto à sua situação financeira? What are your plans for that? Um murmurinho percorreu a sala, e Carlos percebeu o nervosismo crescente nas expressões em volta. No entanto, ele não se deixaria abalar. Entendo que a parte financeira é crucial, disse ele. Por isso, meu plano inclui formas de economizar e um investimento prudente dos meus rendimentos. A ideia de abrir uma pequena venda de lanches é uma forma de gerar uma renda extra enquanto me adapto à nova realidade. Quero oferecer algo saudável e acessível. Além disso,
Fui encorajado pela escola a me juntar a um grupo de pais que poderá me ajudar com conselhos e networking. Ana apertou a mão de Carlos, encorajada por seu pai. Ele olhou para ela, e a tristeza que sentia por ter falhado antes foi gradualmente substituída por um brilho de esperança. Era um novo começo que estava se formando. A juíza fez uma pausa e olhou pela sala. Eu aprecio sua sinceridade e seu planejamento. Contudo, para que a sua proposta seja levada a sério, você precisará apresentar um documento formal com suas metas e estratégias. É uma responsabilidade enorme, e quero saber se você está preparado para isso. Estou, sim, meritíssima, Carlos respondeu imediatamente, seu coração acelerando. Estipularei prazos e marcos mensais para que eu possa manter minha trajetória no caminho certo. Sei que é preciso prestar contas e mostrarei a todos que sou capaz de realizar o que planejei. A juíza assentiu, anotando algumas informações em seu caderno. O peso da sala parecia ter diminuído, ao menos um pouco. Ela então olhou diretamente para Ana, que a observava com esperança misturada à ansiedade. Ana, sua voz é fundamental neste processo. O que você gostaria de ver na vida do seu pai e na sua vida juntos? Ana sorriu com um brilho intenso nos olhos. Eu quero que a gente seja feliz. Que possamos cozinhar juntos, ter um jardim para plantar flores e brincar. E que meu papai nunca desista dos sonhos dele, porque eu acredito nele. O coração de Carlos se encheu de emoção ao ouvir as palavras sinceras da filha. A juíza sorriu mais uma vez e pegou um documento para preencher. Carlos, em consideração ao seu esforço e ao que a sua filha expressou, decidirei dar-lhe uma nova oportunidade. A guarda será concedida a você, mas sob condições. Terá 6 meses para apresentar resultados a respeito do seu plano. Se tudo correr bem, a guarda se tornará definitiva. Carlos sentiu que o peso que carregava desde a primeira audiência quase havia desaparecido, enquanto um sorriso aliviado se formava em seus lábios. Ele olhou para Ana, que pulou de alegria, abraçando-o com força. A juíza, ao ver a cena, umedecia os olhos, lembrando-se de seu próprio passado. Porém, lembro que é preciso trabalhar duro. Você terá que demonstrar seu comprometimento não apenas na teoria, mas na prática. Este é apenas o começo. Se eu perceber qualquer sinal de negligência ou descuido, não hesitarei em tomar uma decisão a respeito da guarda. Entendo, meritíssima, Carlos respondeu, com a voz firme. Estou pronto para trabalhar e não deixarei que isso aconteça. Vou fazer tudo por ela. E assim, enquanto Carlos e Ana deixavam o tribunal, o futuro parecia mais brilhante. Eles saíram de mãos dadas, com um entendimento novo entre eles, que o amor e a determinação podem abrir portas que antes pareciam fechadas. A realidade não teria sido tão gentil se não fosse pela coragem de um pai e a fé de uma menina. Ao olharem para o céu, Ana soltou uma frase que Carlos jamais esqueceria: se a gente olhar sempre para frente e acreditar, tudo vai dar certo, pai. E essa certeza deveria ser a lição mais importante, a que foge das páginas dos tribunais e ecoa na vida de todos. Nunca subestime o poder da determinação e da esperança. Compartilhe essa história e lembre que mesmo nas dificuldades, é o amor que pode transformar nossa realidade.